Oi, gente, tudo bem? Aqui é Gustavo, professor de Química do FACEDUC, e hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos da Química. Bom, primeiramente gostaria de pedir a vocês que nos seguissem no Instagram, que é @faceeduca, e também não deixem de se inscrever no canal. Bom, a gente vai falar hoje um pouco sobre a termoquímica. Vamos dar início aos nossos estudos da termoquímica. Lembrando que quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem me mandar um e-mail. O endereço é esse aqui, gcruz.faceduca@gmail.com. Então, bora lá. Primeiramente, eu gostaria de revisar um pouco aqueles conceitos de sistema, fronteira e vizinhança que a gente já viu anteriormente lá no comecinho dos estudos da química. Primeiramente, o que é um sistema? O sistema é a porção do universo que está sendo estudada. É aquilo que a gente está observando, é aquilo que a gente tem interesse. Então, tudo aquilo que estiver sendo estudado, nós chamamos de sistema. A vizinhança é toda a parte externa ao sistema, que é onde as observações e as medidas são feitas. Enquanto a fronteira é a interface entre o sistema e a vizinhança. É o que vai delimitar o que nós chamamos de sistema. Então, aqui a gente tem esse esquema para representar esses três conceitos, e aí nós podemos nos perguntar quais tipos de sistema existem, né? Com quais tipos de sistema nós trabalhamos. Bom, nós temos sistemas abertos, fechados e isolados, sendo que os sistemas abertos pode haver transferência de matéria e transferência de energia entre sistema e vizinhança. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma garrafa aberta e essa garrafa, se o conteúdo que estiver nela possuir uma temperatura diferente da temperatura ambiente, por exemplo, haverá uma troca de energia entre a vizinhança e o sistema, que é o que está aqui dentro. E também, pelo fato da garrafa estar aberta, pode acontecer do vapor, no caso isso aqui é água, pode acontecer do vapor sair da garrafa e entrar novamente, então ocorre a transferência de matéria entre sistema e vizinhança. Já num sistema fechado, pode ocorrer a transferência apenas da energia entre o sistema e a vizinhança. Então, a gente não tem já aquela troca de matéria, né? O vapor de água, por exemplo, não pode sair, já que a garrafa está tampada. Porém, as trocas térmicas continuam acontecendo. Se o conteúdo dessa garrafa tiver uma temperatura distinta da temperatura ambiente, haverá uma troca de energia entre o sistema e a vizinhança. Então, no sistema fechado, existe sim essa possibilidade de troca de energia. Enquanto no sistema isolado, a gente não pode transferir nem matéria nem energia entre o sistema e a vizinhança. E esses sistemas, eles são teóricos, e é claro que nós temos materiais que nos fazem aproximar de construir um sistema isolado, como por exemplo, as garrafas de café têm como base esse princípio de impossibilitar a troca térmica entre o café e o ambiente ao seu redor, além de estar fechado e não vai permitir a troca de matéria também. Então, nós temos aí materiais que se assemelham como uma fronteira que vai fazer com que o sistema seja de fato isolado. Porém, é claro que existe um limite para isso, né? A garrafa de café, quando o café passa muito tempo dentro da garrafa, ele vai se esfriando aos poucos. Porém, a ideia é que a temperatura do conteúdo daquela garrafa se conserve o máximo possível. E aí a gente pode falar sobre o calor. É uma palavra que a gente ouve aí corriqueiramente, vocês já devem ter estudado em física. O calor é um processo de transferência de energia que é promovido pela diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Então, quando a gente tem dois corpos, por exemplo, a temperaturas distintas, a energia vai ser transferida de um para o outro, e isso é promovido através da diferença de temperatura entre eles. Mas muitas vezes nós nos referimos ao calor como a quantidade de energia, que é representada pela letra Q, que é transferida através desse processo.
Então, nós podemos chamar de calor a energia que é transferida através desse processo de calor, né? E a gente representa isso pela letra Q. E a unidade de medida para energia, seja ela de qualquer forma, é o joule, que é representado por J, ou a caloria, sendo que a relação entre uma unidade e outra é a de que 4,18 joules, mais ou menos, é igual a uma caloria. E lembrando o seguinte, que os múltiplos dessas unidades de medida são muito utilizados. Então, a gente tem aqui o quilojoule e a quilocaloria, que costumam ser mais frequentes do que as unidades sem esses fatores de multiplicação aqui, como quilo, enfim, entre outros. Então, pelo menos na química, nós utilizamos bastante o quilojoule e a quilocaloria, ao invés do joule ou da caloria simplesmente. E aí, nós sempre vamos trabalhar com processos. Bom, a gente pode dizer que a energia ela pode fluir do sistema, que é onde o processo está ali acontecendo, que é o que a gente está estudando, para a vizinhança. Ou então ela pode fluir da vizinhança para o sistema. Quando ela vai do sistema para a vizinhança, nós dizemos que há uma liberação de energia pelo sistema, portanto, esse processo é exotérmico, e como ele está liberando energia para a vizinhança, o que acontece na vizinhança é o seguinte: a temperatura aumenta. E o que nós podemos dizer acerca da energia, do saldo energético daquele sistema? Como ele liberou energia, espere-se que esse saldo energético no sistema seja negativo, já que ele está liberando. Então, enquanto no sistema ocorre esse saldo negativo da energia, na vizinhança nós temos um aumento da energia que provoca um aumento da sua temperatura. Então a gente tem aí esses efeitos contrários, né, no sistema e na vizinhança. Agora, quando a energia flui da vizinhança para o sistema, nós dizemos que ocorreu uma absorção de energia pelo sistema, portanto é um processo endotérmico, né? Então o saldo de energia para o sistema vai ser positivo, ou seja, o que ele tende a ser maior que zero. E o que acontece? A temperatura na vizinhança vai diminuir. Então, quando a gente vai usar um termômetro para estudar alguma reação química, algum processo físico, quando ocorre um processo exotérmico, nós observamos um aumento de temperatura, já que as medições são feitas na vizinhança, enquanto num processo endotérmico nós observamos uma diminuição da temperatura. E agora a gente pode se perguntar, né, o que são esses processos? De quais processos nós estamos falando? Bom, a gente pode estar falando, esses processos podem ser transformações físicas ou transformações químicas, né? Um exemplo de transformação física é a mudança do estado de agregação da matéria. A matéria, ela pode passar de uma fase para outra. Então aqui a gente tem, por exemplo, a água, que ela pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso, né, na forma de vapor. E o que se espera é que quanto mais fluido for essa fase em que a água está, maior é a agitação térmica das partículas que constituem a água. E a partir desses processos de mudança de fase, a gente pode classificá-los como endotérmicos ou exotérmicos. Lembrando que em processos endotérmicos ocorre a absorção de energia pelo sistema, enquanto em processos exotérmicos ocorre a liberação de energia pelo sistema. Então, por exemplo, quando a água vai do estado sólido para o estado líquido, isso se trata de um processo endotérmico. É como se nós pegássemos, por exemplo, um cubo de gelo, e colocássemos fora do congelador, né? Certamente a temperatura daquele cubo de gelo é muito menor do que a temperatura do ambiente, portanto, o ambiente, que seria a nossa vizinhança, vai ceder energia para aquele cubo de gelo, ou seja, o cubo de gelo ele vai absorver energia e
vai chegar a um ponto em que ele vai começar a se fundir, né? Ele vai se tornar água líquida. Portanto, esse processo ocorre a partir da absorção de energia através do calor. E da mesma forma, a água líquida ela pode se vaporizar. E isso requer também uma energia. Por exemplo, quando nós esquentamos a água para o café, em que nós esperamos ela ferver, em que a gente espera que ela comece a se vaporizar, a gente precisa fornecer energia para que a água ela mude seu estado físico, para que ela deixe de ser um líquido e comece a ser um vapor. Portanto, esse processo também é endotérmico. E certamente há o processo de sublimação, né, em que o sólido vai diretamente ao estado gasoso, trata-se também de um processo endotérmico. Agora, o contrário, quando o vapor se torna líquido, como por exemplo aquele processo de condensação da água, da chuva, a gente vai ter a ocorrência de um processo exotérmico, né? As moléculas de água aqui no vapor vão ceder energia para o ambiente, vão se agregar e tornar-se líquidas. E quando o líquido se torna sólido, né, quando passa pelo processo de solidificação, a gente também tem um processo exotérmico, que vai ser a de liberação de energia pelo sistema. Então, quando a gente coloca nas forminhas de gelo água líquida e as insere no congelador, a temperatura do ambiente é menor do que a temperatura daquele sistema do que a gente está estudando, portanto, o sistema ele vai ceder energia para o ambiente, isso vai fazer com que o nosso sistema diminua essa temperatura cada vez mais até que aquela água atinja a temperatura suficiente para começar a se solidificar, que no caso da água costuma ser 0 graus, né? A temperatura de solidificação e de fusão. E também o processo de ressublimação, né? O vapor vai diretamente ao estado sólido, se trata de um processo exotérmico.